Olá! O material que a gente tem hoje, que é uma coletânea de grandes portais de notícias, tanto brasileiros quanto internacionais, nos joga bem no meio de um furacão geopolítico. Isso agora, no início de 2026. A nossa missão aqui é tentar entender as ondas de choque de uma ação americana, assim, sem precedentes, na Venezuela. E como isso chega até nós, claro, enquanto a gente tenta decifrar os sinais que vêm de dentro do nosso próprio Brasil. E o desafio é exatamente esse. É ir além do que a manchete grita. Sabe, o que a gente vai fazer é conectar os pontos. Tentar enxergar o padrão que une uma operação militar lá em Caracas, uma negociação super improvável no Ártico. E até a ausência de políticos numa cerimônia aqui em Brasília. Exato. É um quebra-cabeça complexo, mas que, no fundo, define o mundo em que a gente está vivendo agora. Perfeito. Então vamos começar pelo epicentro de tudo, que é a Venezuela. A notícia principal, o fato, é que os Estados Unidos fizeram uma operação que acabou na captura do Nicolás Maduro. Mas o que realmente salta aos olhos nos documentos é a clareza do que vem depois. Não é sobre restaurar a democracia de forma abstrata, não. As declarações são explícitas. Dizem que a Venezuela vai entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo. Sim, e tem mais. E o mais chocante para mim é que os Estados Unidos vão comercializar essa produção por tempo indeterminado. Essa palavra indeterminado, ela tem um peso, né? Um peso abissal. E o que um dos relatórios detalha é que isso não foi um improviso. De jeito nenhum. É um plano meticuloso pensado em 3 fases: estabilização, recuperação e transição. E o petróleo não é só uma parte do plano, ele é o motor central de tudo. A narrativa oficial da Casa Branca é que os lucros vão, em parte, reconstruir a economia de Caracas e, em outra, beneficiar o consumidor americano. Com gasolina mais barata, provavelmente. Exatamente. Mas o que isso significa na prática é o redesenho completo da soberania de uma nação em torno dos seus recursos naturais, e isso imposto por uma força externa. E essa imposição já está acontecendo no mar, né? Os relatos indicam a apreensão de 2 navios petroleiros ligados à Venezuela. Um deles, e esse detalhe é crucial, tinha bandeira russa. Ah, sim. Isso não é um detalhe. Isso não é só uma fiscalização, é um recado direto para outras potências, não é? Sem a menor dúvida. É um movimento calculado para testar os limites. Ao apreender um navio com bandeira russa, Washington está sinalizando que as antigas esferas de influência, já não são mais o impedimento. E a reação das outras potências é a grande questão do momento. Os analistas nos materiais que a gente leu estão, assim, frenéticos, tentando prever os próximos passos. A preocupação em Pequim, por exemplo, é palpável. Eles olham para a Venezuela e veem um possível ensaio para uma ação parecida contra Taiwan. Nossa. A justificativa pode até mudar, mas o método, sabe? Uma intervenção rápida, direta, ignorando as normas internacionais, isso abre um precedente muito perigoso. E enquanto isso, a diplomacia aqui na nossa região também está em ebulição. Trump confirma conversas com o presidente colombiano, Gustavo Petro, e já planeja um encontro. A Colômbia, que faz fronteira ali com a Venezuela, é uma peça-chave nisso tudo. E o Brasil? Como é que a gente fica nessa foto? A nossa posição na OEA foi de classificar a captura do Maduro como sequestro. É uma palavra fortíssima. É uma palavra que coloca o Brasil numa posição diplomática extremamente delicada. De um lado, o país tenta manter a sua tradição de condenar intervenções unilaterais. Por outro, tem que lidar com a realidade de um vizinho sob ocupação de fato. E com a maior potência do mundo sendo arquiteta disso. Exato. É uma corda bamba. Qualquer movimento em falso pode ter consequências econômicas e políticas muito severas. O Brasil está tentando navegar num mar que, de repente, ficou muito mais tempestuoso. E se a situação na Venezuela parece um ato isolado de, audácia, o resto do material mostra que é, na verdade, só o começo de uma doutrina muito mais ampla. Tem uma notícia que eu tive que ler 2 vezes para acreditar. A Casa Branca está discutindo ativamente a compra da Groenlândia. É isso mesmo.
espera um pouco, as fontes falam em não descartar o uso de força militar para comprar um território. Isso é uma ameaça velada ou os analistas estão levando a sério como uma possibilidade real? Eles estão levando muito a sério. E é por isso que um dos artigos usa a palavra pânico para descrever a reação na Europa, especialmente na Dinamarca, né, de quem a Groenlândia é um território autônomo. A importância da Groenlândia explodiu na última década. E não é só por recurso mineral, imagino. Não. É sobre a geografia do poder. Com o derretimento do Ártico, novas rotas de navegação estão se abrindo. E quem controlar a Groenlândia tem um posto avançado de valor inestimável. Tanto militar quanto econômico. Exatamente. A ideia de uma aquisição forçada ataca o coração da Aliança Transatlântica. A OTAN se baseia na premissa de defesa mútua. Mas o que acontece quando um membro da aliança ameaça basicamente anexar o território de outro? É uma quebra de paradigma total. E para completar esse cenário, a mesma Casa Branca anuncia a retirada dos Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais, 31 delas ligadas à ONU. Então, de um lado, a gente tem essa ação unilateral super agressiva e do outro, um esvaziamento dos fóruns de cooperação. Qual é a lógica por trás disso? Parece até contraditório. Tem uma coerência assustadora. O que esses movimentos sinalizam em conjunto é a troca de um sistema por outro. Os Estados Unidos estão se desvinculando da ordem global que eles mesmos ajudaram a criar depois da Segunda Guerra. Uma ordem baseada em alianças, tratados, organizações multilaterais. E trocando por o quê? Por uma ordem baseada em poder bilateral e transações diretas. É como se o arquiteto do prédio decidisse que as colunas de sustentação estão atrapalhando a vista e começasse a derrubá-las. Sem pensar que o teto pode desabar. Exato. Sem se dar conta que o teto pode desabar sobre a própria cabeça dele. A questão que ninguém sabe responder é: o que vai preencher o vácuo que essa demolição toda está criando? E essa pergunta de como o mundo se adapta a essa nova realidade é crucial, inclusive para nós. Porque enquanto o tabuleiro geopolítico é chacoalhado com essa violência lá fora, o Brasil parece que continua lutando com os próprios fantasmas, quase que olhando para o retrovisor, né? O que nos leva diretamente à data de hoje, 8 de janeiro. Exato. Hoje marca o 3º aniversário dos ataques às sedes dos 3 poderes. Os jornais mostram uma Brasília com segurança reforçada, o STF já com um número impressionante de 810 condenações. A narrativa oficial é de superação da crise e, claro, fortalecimento institucional. Senado, no ato oficial lá no Palácio do Planalto. Num evento que deveria simbolizar a união dos 3 poderes contra um ataque, os chefes de um desses poderes não aparecem. Isso é mais que um detalhe, é um sintoma profundo, não? É um sintoma claríssimo de que a ferida não cicatrizou. Demonstra que, mesmo depois de 3 anos, o evento não se consolidou na memória coletiva como um ataque à República. Continua a ser visto por um espectro político relevante como um ato de governo, um evento partidário. E essa ausência... Essa ausência simbólica revela a persistência de uma fratura exposta na política brasileira. A polarização não é mais só um debate de ideias. Ela se manifesta na dificuldade de construir consensos mínimos sobre a nossa própria história recente. E essa instabilidade, claro, contamina tudo. Contamina tudo. Contamina direto a economia. Um dos relatórios aponta um dado que, olha, acende todos os alarmes. O Brasil registrou em 2025 a segunda maior saída de dólares da história. Isso é capital tanto brasileiro quanto estrangeiro fugindo do país. É o mercado dizendo que não confia no futuro próximo. Exatamente isso. A fuga de capitais é um termômetro da febre de um país. Não é só um número abstrato, né? Significa menos investimento em empresas, menos geração de empregos, mais pressão sobre o câmbio. O que encarece tudo. Tudo, do pãozinho ao celular. E força o Banco Central a manter os juros altos, o que dificulta o crédito. É um ciclo vicioso alimentado por essa percepção de risco, tanto político quanto econômico. E no meio desse cenário macroeconômico tão preocupante, surge uma notícia bem mais focada no cidadão comum. Foi sancionada uma nova lei que proíbe descontos de associações direto nos benefícios do INSS. À primeira vista, parece uma medida de proteção social óbvia e necessária, certo? À primeira vista, sim.
É uma resposta a anos de denúncias de abusos de descontos indevidos que corroíam a renda de aposentados, pensionistas, uma população muito vulnerável. O problema, e é isso que algumas fontes de bastidores apontam, é o risco de a solução ser drástica demais. Como assim? Existem muitas associações sérias que oferecem serviços importantes, sabe? Assistência jurídica, planos de saúde mais acessíveis e que dependem desse modelo de consignado para sobreviver. A dificuldade é criar uma legislação que consiga separar o joio do trigo, que puna os predadores sem destruir organizações legítimas. O clássico dilema da política pública, então. Como proteger sem engessar? Exatamente. É um equilíbrio muito delicado. Mas felizmente nem tudo no material de hoje é sobre tensão e desafio. Tem também avanços concretos, especialmente na área da saúde, que mostram uma outra face do Brasil. Sim, e são notícias realmente animadoras. Temos a confirmação de que a aplicação da vacina da dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, começa já no dia 17 de janeiro. Isso é ciência nacional de ponta se transformando em saúde pública na veia, literalmente. Que ótima notícia! E na mesma linha, a Anvisa liberou um novo medicamento para a fase inicial do Alzheimer, uma doença que assombra milhões de famílias. São vitórias importantes. Mas a mesma Anvisa que aprova essas novidades também precisa atuar como um cão de guarda, e um dos artigos destaca justamente isso. A agência proibiu a comercialização de lotes de fórmulas infantis da Nestlé por risco de contaminação por toxina. É um lembrete forte desse papel duplo e essencial, né? Essencial e muitas vezes invisível até que algo dê errado. O trabalho de uma agência reguladora de excelência é esse balé constante entre acelerar a inovação e garantir a segurança máxima. Aprovar um novo remédio para o Alzheimer é um ato de esperança. Recolher uma lata de leite infantil contaminado é um ato de proteção. Ambos são igualmente vitais para a confiança da sociedade no sistema. E para a gente fechar este bloco, a minha descoberta favorita em todo o material que a gente analisou, um estudo da USP que sugere uma conexão fascinante, a de que a intensa miscigenação da população brasileira pode ser uma das explicações para a nossa longevidade. Isso só quase poético, mas tem base científica. Tem, e é um campo da genética chamado de vigor de híbrido. A ideia é que uma maior diversidade genética dentro de um indivíduo pode torná-lo mais resistente a certas doenças, mais adaptável. O estudo da USP levanta a hipótese de que séculos de mistura entre povos europeus, africanos, indígenas e depois asiáticos criou uma população com um repertório genético vastíssimo. Então, a nossa história. A nossa história, complexa e por vezes dolorosa, pode ter nos deixado, como população, com uma vantagem biológica. Isso desloca a discussão sobre identidade nacional do campo social para o da biologia, sabe? Sugerindo que a nossa maior força pode estar literalmente no nosso sangue. Que pensamento fascinante. Então, resumindo o que a gente viu, temos um cenário global sendo redesenhado à força por uma política externa americana imprevisível e assertiva, e aqui dentro um Brasil que ainda lida com as cicatrizes da sua política, que enfrenta uma maré econômica contrária, mas que ao mesmo tempo segue produzindo ciência de ponta e descobrindo a força da sua própria diversidade. Exatamente. E isso tudo nos traz a uma reflexão final que conecta o começo e o fim da nossa conversa. Os documentos mostram a intervenção direta dos Estados Unidos para controlar o petróleo da Venezuela. Ao mesmo tempo, uma nota em um dos jornais menciona o interesse crescente do governo da Austrália em financiar projetos de exploração de terras raras no Brasil. Minerais que são essenciais para toda a tecnologia moderna. Exato. Em um mundo onde o acesso a recursos estratégicos justifica ações tão diretas, a questão que fica para a gente pensar é como o Brasil, dono de riquezas naturais imensas, vai se posicionar para proteger e gerir a soberania sobre esses recursos diante de um jogo geopolítico que se mostra cada vez mais agressivo e competitivo.